A vida de um lutador de MMA não é fácil. Sair na mão para garantir o pão na mesa já não é das tarefas mais fáceis, mas ainda pior muitas vezes é bater o peso limite de suas categorias. Desidratação, fome, desmaios e surtos fazem parte do processo mais doloroso da vida de um lutador, e quando um falha nesse quesito, as organizações não costumam perdoar. Hoje iremos trazer algumas falhas em pesagens grotescas da história do UFC. Antes de iniciarmos, já deixa aquele like no vídeo e confere ali embaixo se você já é inscrito. Se ao final não gostar, daí você retira o like. Combinados? Vamos lá. John Lineker vs Ian McCall no UFC 183. O baixinho das mãos de marmita, John Lineker sempre foi um lutador eletrizante, popular e nocauteador. Porém, uma coisa sempre o assombrou em sua passagem no UFC, as lutas contra a balança. Antes dessa luta contra Ian McCall, Lineker em suas 7 lutas na organização havia falhado no peso em 3 delas, já ficando um pouco visado nesse quesito. Escalado para o primeiro card numerado do ano de 2015, Lineker foi colocado frente a frente contra o experiente atleta norte-americano Ian McCall, que vinha de 2 vitórias seguidas e buscava uma chance de disputar o cinturão dos pesos moscas. Na pesagem, o atleta brasileiro ficou 5 libras acima, o que dá 2 quilos e perdeu 30% de sua bolsa, repassada para Ian, que mesmo com a falha de seu adversário, aceitou lutar. Na luta, Lineker dominou as ações e venceu a luta sem grandes dificuldades, porém foi obrigado pelo UFC a subir de categoria. Renan Barão vs André Evil, UFC Fight Night 137, UFC São Paulo. Um dos maiores peso-galos de todos os tempos, Renan Barão fez uma história gigantesca dentro do evento, inclusive defendendo o cinturão interino da categoria por 2 vezes, na espera de enfrentar o campeão linear Dominick Cruz, que passava por uma fase sombria de lesões. Porém, Barão, após ser coroado campeão linear do UFC e defender o cinturão diante de Uriah Faber, encontrou frente a TJ Dillashaw sua primeira derrota na organização e a primeira após 9 anos de invencibilidade, 33 lutas de invencibilidade nesse período. Após a derrota para TJ, o atleta brasileiro entrou em uma fase horrível na carreira, perdendo 7 de suas próximas 9 lutas. Uma dessas foi no UFC São Paulo de 2018, que trouxe Thiago Marreta e Eric Anders na luta principal. Para esse card, Barão foi escalado para enfrentar o ex-campeão do CES MMA e estreante no evento, André Evil. Vindo de 2 derrotas seguidas, essa luta era considerada um bom casamento para Renan recuperar o caminho das vitórias. Porém, na pesagem já vimos que as coisas não ocorreriam da forma esperada. Ele ficou 6 libras e 75 acima do limite da categoria, o que dá aproximadamente 3 quilos, e perdeu 30% de sua bolsa para o adversário. Na luta, vimos um Barão meio apático, um tanto passivo, e acabou sendo derrotado por decisão dividida dos juízes, e placando a 3ª derrota seguida e a 5ª em suas últimas 6 lutas. Alexis Dufresne vs Sarah Moras, TUF 19 Finale. Dufresne, na época, tinha 24 anos de idade e estava invicto em sua carreira no MMA, sendo uma grappler de excelência e contratada pelo UFC como promessa. Em sua estreia, ela enfrentaria a leoa Amanda Nunes, porém, sofreu uma séria lesão na costela e foi retirada da luta. Após um período, foi colocada para enfrentar a experiente canadense Sarah Moras, no card preliminar do TUF 19 Finale. Tida como favorita para a luta, Dufresne e seus 1,75 m de altura tinha muita dificuldade para cortar peso, o que foi escancarado na pesagem. A norte-americana ficou 8 libras acima do limite da categoria peso galo feminino, aproximadamente 3,5 kg, tendo 30% de sua bolsa repassada para sua adversária, que mesmo com essa desvantagem aceitou a luta. E o melhor, venceu sem grandes dificuldades, tirando a invencibilidade de Dufresne e recebendo a chance de enfrentar a ranqueada Jéssica Batistaca. Dufresne recebeu uma segunda chance no UFC, mas novamente não bateu peso e foi derrotada por Marion Reneau, sendo desligada do UFC após isso. Kelvin Gastelum vs Donald Cerrone, UFC 205. Tido para ser um dos maiores cards da história do evento, o UFC 205 foi montado com 3 disputas de cinturão e um card recheado de atletas experientes e populares na organização. Uma das lutas mais esperadas era entre o campeão do TUF 17, Kelvin Gastelum, e o popular cowboy, Donald Cerrone. Com ambos atletas procurando uma oportunidade de disputar o cinturão, sendo 2 guerreiros, a luta era a promessa de uma guerra. Porém, o pior aconteceu. Kelvin Gastelum não conseguiu bater o peso e preferiu não lutar, decepcionando muitos fãs e saindo do card dos sonhos. Cerrone ficou decepcionado, mas entendeu a atitude de seu adversário. Nunca foi divulgado oficialmente pelo evento, mas as notícias da época mostraram que Gastelum estava 10 libras acima do limite,
o que dá aproximadamente 5 kg. Ambos foram realocados para o card do UFC 206, com Gastelum sendo obrigado a lutar na categoria de cima. Gastelum venceu Tim Kennedy pelos médios com uma bela performance, e Cerrone brutalizou Matt Brown com um chute alto devastador. Anthony Johnson vs Vitor Belfort, UFC 142, UFC Rio 2. Anthony Johnson era um excelente atleta, uma máquina de nocautes, agressivo com mãos potentes. Infelizmente, o atleta norte-americano faleceu no final do ano passado, aos 38 anos, deixando um belo legado em sua carreira no MMA. É assustador saber que um lutador que chegava a pesar 110 kg off fez o início de sua carreira no UFC lutando na categoria dos meio-médios, onde o limite é 77 kg. Antes de ser escalado para enfrentar Vitor Belfort no UFC Rio 2 em 2012, Johnson tinha feito 10 lutas na categoria meio-médio, onde por 2 vezes tinha falhado na balança, e após a sua última luta lá, onde nocauteou Charlie Brenneman no UFC Cruz vs Johnson e levou o prêmio de nocaute da noite, decidiu subir de categoria e ter um corte de peso menos severo, mas isso não adiantou. Em sua estreia na nova categoria, diante de Belfort, o atleta norte-americano assustou a todos, ficando 12 libras acima da categoria dos médios, aproximadamente 5,5 kg, sendo a maior falha de peso da história do UFC. Mesmo com isso, o brasileiro aceitou a luta, e o que vimos era assustador. A diferença de tamanho dos dois na luta era algo grotesco, e lembrando que Belfort nunca foi um peso médio pequeno. Mesmo assim, Vitor conseguiu encaixar um belo mata-leão no primeiro round. Johnson, após essa falha gigante, foi demitido da organização, voltando 2 anos depois pela categoria dos meio pesados. Charles do Bronx vs Justin Gaethje, UFC 274. Agora uma citação especial. O nosso querido Charles Oliveira, Charles do Bronx, passou por um problema tanto estranho em sua linda carreira no UFC. Em sua segunda defesa de cinturão dos leves, foi escalado para enfrentar o perigoso Justin Gaethje no main event do UFC 274, realizado em maio do ano passado. Na pesagem, algo estranho e não recorrente aconteceu. O campeão ficou 200 gramas acima do limite da categoria e se tornou o primeiro atleta da história do evento a perder o cinturão por não bater o peso. Essa pesagem gera polêmicas até os dias atuais, pelo motivo que Charles e sua equipe, assim como outros atletas do mesmo card, falaram publicamente que a balança utilizada estava com defeito e que a mesma prejudicou vários atletas do card. O UFC nada fez a respeito, e Charles infelizmente foi destituído do posto de campeão. Mesmo com esse problema, Charles venceu Justin Gaethje em uma performance incrível e recebeu nova chance de disputar o cinturão agora vago diante do russo Islam Makhachev no UFC 280 realizado em Abu Dhabi, porém acabou finalizado no segundo round. Ele enfrenta Islam novamente em Abu Dhabi no mês de outubro, em busca de voltar ao posto de campeão do UFC. Bom galera, é isso. Lembram de mais alguma falha de peso grotesca na história do UFC? Deixa aí nos comentários que talvez no futuro a gente faça uma parte 2 desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Grande abraço para todos, fui!